Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo comum e o Evangelho de hoje, que é a chamada dos primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, adquire uma luz diferente se nós o interpretarmos a partir da primeira leitura. A primeira leitura é o início da carta aos Hebreus. E ali, Jesus é apresentado claramente como sendo o Filho de Deus, Deus eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, diz o credo. Vejam, vamos recordar o que diz o início da carta aos Hebreus. São as primeiríssimas palavras. Muitas vezes, e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Então, no passado, no Antigo Testamento, Deus falou. E falou de verdade, mas falou pelos profetas. Falou através dos patriarcas de Abraão, falou através de Moisés, falou através dos grandes profetas Isaías, Ezequiel, todos grandes santos, através dos quais Deus falou. O maior deles, Moisés, onde Deus falava como um amigo. O rosto de Moisés ficou brilhando. E no final do livro do Deuteronômio, Moisés fala que virá um profeta como ele, que fala com Deus face a face. Deus realizou essa profecia, mas realizou de forma muito mais profunda. Deus não enviou um profeta. Deus enviou o próprio Filho, que está junto do Pai na eternidade. Veja o que diz a carta aos Hebreus. Nestes dias, outrora falou com os profetas, nestes dias que são os últimos. Sim, já faz 2000 anos que nós estamos vivendo os últimos dias. Nesses dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Deus então nos fala através de Jesus, e foi por Jesus que Deus criou o universo. Ele é o Filho no qual tudo foi criado. Isso quer dizer o seguinte: o mundo existe por causa de Jesus. Jesus é o Logos, Jesus é a razão de ser de tudo. Tudo existe para Ele, por Ele. Tudo foi feito por Ele e tudo foi feito para Ele. Ele é a razão de tudo. Quando você quer saber o que é uma coisa, você pergunta para que a coisa serve. Estou com um microfone na mão, para que serve isso? Para captar minha voz, não é isso? Você sabe a finalidade, então você sabe o que a coisa é. Esses são os meus óculos. Para que servem os meus óculos? Para adequar a minha visão, né? Quando você começa a ter DNA, data de nascimento antiga,
Você precisa de uma correção, não é? A finalidade dos óculos está nos meus olhos. A finalidade do microfone está na minha voz. Eu sei o que é um microfone, para que ele serve quando eu tenho como referência a minha voz, que é a razão dele. Eu sei para que servem os óculos quando eu tenho como referência os meus olhos, que são a razão deles. Ok? Não adianta você ficar olhando para os óculos. Você não vai entender nunca o que é isso. O sentido da coisa está fora da coisa. Se você quer saber o que é essa coisa, o que é isso? Para que serve a lâmpada? A razão da lâmpada está fora dela. É iluminar para nós aqui, ó, nossos olhos, vocês podem ver. Melhor. Para que serve o ar-condicionado? Para permitir um clima mais agradável em Cuiabá. Não é isso? A finalidade da coisa está fora da coisa. Sempre, 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 sempre. Qual é a finalidade do universo? É Jesus. Tudo foi criado para Ele, por Ele e para Ele. Ele é a finalidade, Ele é a razão de tudo. Ele é o Logos. Logos, a palavra quer dizer o sentido de tudo. Ele é a razão da minha vida. Eu existo para Jesus. Esse menino que nasceu no Natal é a razão de ser da minha vida. Para ele existem as galáxias. Para ele existem, para esse menino existe o cosmos. Para esse menino existem todos os bilhões e bilhões e bilhões de anjos. Por causa dele, para ele, eu existo. Ele é a razão da minha vida. Eu vim ao mundo para ele. Ele é o porquê da minha existência. Dito isso, o que é que nos diz o Evangelho de hoje? Jesus estava andando na beira do mar da Galileia. Convertei-vos, mudem de mentalidade. Vocês estão indo numa direção, a finalidade sou eu. Vocês nasceram para mim. Venham, sigam-me. E eles, deixando tudo, seguiram Jesus. Por que deixaram tudo? Na verdade, não deixaram nada. Na verdade, eles simplesmente encontraram a razão. Antes, eles eram gente insensata, sem sentido, sem porquê. Gente, o porquê da nossa vida muda a nossa vida completamente. O porquê da nossa vida enche a nossa vida de energia, de força. Se você tem um porquê, você tem tudo. Eu sempre conto essa historinha, porque ela me marcou bastante no início do meu sacerdócio, quando eu era pároco de Barão de Melgaço. Barão de Melgaço é um município que fica no Pantanal, e eu, enquanto era reitor do seminário de Cuiabá, durante 11 anos eu fui pároco de final de semana da paróquia Nossa Senhora das Dores, em Barão de Melgaço. E eu me lembro uma vez que eu, passando na cidade de carro, um rapaz completamente coberto de poeira. A poeira do Pantanal é uma poeira fina, que parece um talco. Quando você anda e os carros passam e cobrem você de poeira, você parece um monstro, coberto com aquele talco fino. O rapaz chegou na cidade, reconheci ele. Eu, fulano, o que você está fazendo? Ah, padre, eu vim namorar. Ele mora Rio Abaixo, né? Em Porto Brandão, morava em Porto Brandão. Ele andou vários quilômetros na poeira do Pantanal para chegar na cidade
de Barônimo Melgaço. Debaixo do braço ele trazia, numa sacola de arroz de 5 quilos, na sacola plástica, ele trazia a roupa dele dentro daquele saco plástico dobrado, debaixo do braço. Ele ia para a casa de um amigo, tomar banho, colocar a roupa, o perfume, para namorar. Eu cheguei e disse para ele: fulano, não é pesado demais? Tudo isso para namorar? Resposta dele: padre, nada é pesado quando a gente ama. Nada é pesado quando a gente ama. Se você não ama, um copo d'água que uma pessoa pede quando você está sentado no sofá, você só levantar e ir ali na cozinha, já é pesado. Mas quando você está cheio de sentido, cheio de porquê, as coisas funcionam. Um filósofo ateu chamado Friedrich Nietzsche disse uma vez: o ser humano é capaz de suportar qualquer como, desde que ele tenha um porquê. Não interessa como está a sua vida. Está rico, está pobre, está com saúde, está sem saúde, está difícil, está fácil. Como que ela está não interessa. Se você tem um porquê, tudo fica diferente. Tudo fica mais leve. Jesus é o porquê. Jesus é o nosso amor. Jesus é a razão pela qual eu vim a esse mundo. Ele é o Logos. Outrora Deus nos falou pelos profetas, mas nesses tempos Ele falou pelo Filho, que é aquele pelo qual tudo foi feito, para o qual tudo foi feito, porque tudo existe, porque eu existo. E Ele veio e falou, e disse: segue-me. E deixando tudo, seguiram. Quem? A razão da vida deles. Porque antes a vida não tinha razão. Ao encontrar Jesus, encontramos a razão da nossa vida. Antes você não tinha vida. Era a morte disfarçada de vida. O que você vivia antes de Jesus era uma morte agitada. Parecia vida por causa da agitação, mas aquilo era morte. Em Jesus você descobriu a vida. Ele é a minha vida. Ele é a minha vida. Longe dele, morte. Ele é a razão. Ele é o porquê de eu ter levantado hoje de manhã, de eu ter escovado os dentes, de eu ter vindo celebrar missa. Ele é o porquê de você sair daqui e trabalhar. Ele é o porquê de você tomar seu café da manhã. Ele é o porquê de você estar respirando. E por que você vive tão longe da razão da sua vida? Esquecido dele. Faça como os apóstolos. O evangelho de hoje, Jesus diz: convertei-vos, mude a mentalidade, metanoia. O tempo chegou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos, mudem a mentalidade. Muda o seu jeito de pensar a vida. E crede no evangelho, na boa nova. E qual é a boa notícia? O sentido veio. O Logos veio. O porquê da minha vida veio. Eu não preciso mais ficar batendo cabeça. Ele veio. Eu sei porque eu vim ao mundo. Eu tenho uma razão. A cruz não é pesada. Foi para esta cruz que eu preciso carregar todos os dias. É essa cruz que vai me levar mais perto de Jesus. Qual é a cruz que você está vivendo? É ela, que foi pensada por Deus para você, como uma luva. Por toda a eternidade Deus pensou a sua cruz. Viva isso, e isso leva você para mais perto de Jesus. A sua vontade, a vontade de Cristo vão se unir e você vai encontrar o sentido de tudo nele. Deixa, abandona, larga. Nós somos apegados.
E os nossos apegos são uma armadilha que nos deixam prisioneiros. Todo mundo já ouviu aquela expressão: macaco velho não põe mão em cumbuca fria. O que é cumbuca fria? O pessoal pegava uma cumbuca, amarrava e colocava dentro da cumbuca uma banana. O macaco vê a banana e enfia a mão na cumbuca. Quando ele pega a banana, a mão fica maior e não consegue tirar. A mão assim entra, mas quando você fecha com a banana ainda por cima, ela é maior do que a saída da cumbuca. E o macaco fica prisioneiro lá. Ele não tem a inteligência de abrir a mão. Somos nós com os nossos apegos. Jesus é o sentido. Pedro, deixa as redes. André, deixa sua empresa de pesca. Tiago, João, deixa seu pai. Abre a mão. Tira a mão da cumbuca. Você está preso. Você é um macaco com a mão na cumbuca. Você está apegado com aquilo que você acha que é o sentido da sua vida. E isso não é o sentido da sua vida. E o jeito de Jesus mostrar que isso não é o sentido da sua vida, que Ele é o sentido, é que Ele está obrigando você a se desapegar. Sabe aquilo que você não quer entregar? Aquela reserva técnica que você tem? Sabe aquele negócio que, Jesus, tudo, mas isso aqui não. Sabe aquela cruz irracional, que você não vê sentido nela? É isso aí que Deus quer. Larga. Entrega. Entrega na mão de Nossa Senhora. Entrega. Essa obsessão que você está aí, com a qual você está, essa obsessão não é a razão da sua vida. Jesus é a razão da sua vida, Ele é o sentido. Larga essa tristeza, larga esta morte, larga esta cumbuca. Deixa tudo. O sentido da sua vida se revelou. Creia. Muda de mentalidade. Crê. Vai doer menos. Não quer largar? Sinto muito. Você está preso na armadilha. Você está com a mão entalada na cumbuca. Jesus está dizendo: deixa e vem. O sentido está aqui. Jesus é a razão da sua vida. Muda de mentalidade. Então vamos iniciar esse tempo comum, pedindo a Deus nosso Senhor de retomar o caminho. Ele que nasceu no Natal, esse menino que nasceu no Natal, é para Ele que existe o universo. Ele é a vida, Ele é o sentido da vida. E isso aí, no qual você está apegado, é vida só na aparência, é morte disfarçada de vida, é cumbuca fria. Desapega, deixa tudo, muda de mentalidade, segue Jesus.